Tá, agora estamos ao vivo, que legal. Então, gente, boa noite de novo para todo mundo que está entrando. A gente tenta ser fiel ao horário, né? Porque já não é um horário tão cedo para a gente poder ter tempo aí para conversar. Quero receber todas vocês, todos, né? Hoje nós estamos numa aula aberta que o professor André decidiu, aceitou o nosso convite. Vou então novamente apresentá-lo, quero recebê-lo com assim um abraço efusivo de uma pessoa que tem assim um espaço enorme no nosso coração, meu, do Mário, das crianças. Acho que, André, você começou a dar aula para as meninas e você ainda não estava nem formado, né? E assim, já era muito precioso. Então, o professor André, ele trabalha com a formação de pais, de professores, né, dentro da literatura, da educação clássica, da formação de filhos. Ele é casado com a Rafa, é pai de dois até agora, né? Mas tem aí um belíssimo caminho pela frente, uma família que a gente tem aprendido a amar. E quando eu fiz o convite para o André, foi muito legal, porque ele aceitou assim de imediato, né? E esse grupo mesmo, quando eu comecei há um tempinho atrás, com poucas amigas, o André já falava algo assim de incentivo, né? Para a gente trilhar um caminho aí que naquela época ainda não estava assim tão delimitado. Acho até que não está ainda, né, André? A gente está ainda caminhando. Mas eu quero agradecer de verdade, de todo o coração, a sua disponibilidade, tirar, sei que seu tempo também é corrido. E aí, gente, todas são bem-vindas, muita gente chegou no nosso grupo. Eu vou apresentar rapidinho o nosso grupo para quem chegou depois. Nós somos um grupo de mães e nós nos reunimos semanalmente para estudar. O nosso objetivo através do estudo, crescer de dentro para fora, né? E nós, assim, caminharmos juntas para formarmos melhor a nossa família, os nossos filhos, e depois estender isso para a comunidade onde a gente está. Seja na igreja, na vizinhança, no trabalho, por onde a gente passar, de modo que o nosso caminhar, o nosso caminho, e daí vem o nome do nosso grupo, seja um caminho iluminado pela verdade, pela beleza e pelo bem. Então, diante disso, esse primeiro ciclo, nós trabalhamos juntas o livro Educar na Realidade, e foram reuniões assim, bem, eu sou suspeita para falar, mas foram reuniões muito maravilhosas. E aí eu fiz o convite para o André fazer assim uma aula magna para a gente, né? Um fechamento de ciclo, de livro, de temática, e é sobre isso que ele vai conversar com a gente hoje. Então, sem mais delongas, André, está com você. Muito obrigada. E use o tempo que você quiser, como você estiver preparado para a gente hoje. Perfeito. Boa noite, Rebeca. Boa noite a todas. Espero que essa. Fico muito feliz pelo convite, Rebeca. Já disse, né, como eu acredito que esse grupo pode contribuir tanto, né? Uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? Nunca subestimemos a beleza dos começos. O grupo pode estar no começo, mas geralmente são os começos que são os mais importantes, né? Então, eu fico muito feliz que às 9 horas da noite de um feriado estejam aí tantas pessoas dispostas a ouvir alguma coisa que pode ser tão fecunda, né? Para a educação dos nossos filhos. E saber que isso é semanal, saber que isso é uma formação que as mães estão, assim, semanalmente ou com certa frequência estudando, né? No final das contas, me parece que essa é uma das maiores revoluções que se pode fazer, no sentido É, positivo. às vezes fica assim até um pouco puxado, eu acho, né, André? Você sabe, assim, eu Sim, sei que todo mundo tem suas lutas, sua rotina, e para mães, eu tenho assim a impressão que a gente acaba não tirando um pouco de um tempo que já é muito escasso. Então sim. é algo assim às vezes puxado, e talvez esse seja o grande motivador do grupo. Como a gente tem esses encontros semanais, da gente realmente parar e se voltar para aquilo. A gente meio que se obriga Se a ter ajuda, um né? momento de reflexão, um momento de introspecção, um momento de silêncio, muitas vezes, para poder refletir e alcançar algo, né? Sim, com certeza, com certeza. E isso que é precioso, né? É precioso porque, mesmo que seja custoso, porque é custoso às vezes, né? Às 9 horas da noite já, ou mais tarde, mas se está disposto a entregar um pouco mais,
né, por aqueles que são também grandes tesouros, né, que é a nossa família. Então, fico feliz demais pelo convite, feliz demais de ver todos aqui. Aqui tenho alunos que são meus alunos tenho aqui, vi a Gabriela tá aí, né, de literatura, minha aluna de literatura, o Walter foi meu aluno também, né, então conheço algumas pessoas aqui, mas queria que essa nossa aula de hoje, esse nosso encontro, ele fosse bem proveitoso em que sentido? Eu gostaria que vocês tivessem muita abertura para perguntar, que a gente pudesse conversar da melhor maneira possível. Eu preparei uma exposição, né? Uma exposição que espero que dê muita luz para vocês, muitas ideias novas. E ao longo da nossa aula, vocês podem ir levantando a mão, podem ir perguntando, porque aqueles que já são meus alunos sabem, né? As perguntas são aquilo que fazem a aula, né? Então, uma aula que no final das contas não tem nenhuma pergunta, nenhum incômodo, nenhuma provocação, é uma aula que não cumpriu tão bem o seu propósito. Então, minha intenção aqui é exatamente isso, é convidá-las a refletir, compartilhar com vocês também um pouco da minha experiência, né? Minha experiência, seja enquanto pai também, né? Vocês já são mães há muito mais tempo do que eu, vários de vocês, tem pais aqui também, né? Que talvez já sejam pais há mais tempo do que eu, mas a gente vai compartilhar, trocar experiências de paternidade, de maternidade, de professor. Também sou professor há pelo menos 7 anos aí, então já tenho certa experiência em relação às crianças, aos adolescentes, então eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu vivi e aquilo que eu vivo. Essa é a intenção do nosso encontro de hoje. Então, quando a Rebeca ela propôs, né, eu sempre fui muito entusiasta, efetivamente, desse grupo, porque foi aquilo que a Rebeca comentou, né? E esse pequeno, por mais que seja sacrificado muitas vezes, mas existe um valor muito grande em formar-se. Na verdade, é indispensável a formação pessoal para que nós possamos formar os nossos filhos. E é com isso que eu queria começar a nossa aula de hoje. A primeira ideia que eu queria que vocês tivessem em mente é a seguinte, é que é impossível que nós ofereçamos uma boa formação aos nossos filhos caso nós não nos empenhemos em formar-nos enquanto pais. Eu sempre costumo dizer, né, talvez vocês possam pensar, veja, todos nós trabalhamos, né, ou quando a gente, por exemplo, estava no colégio, todos nós sabemos o que é estudar para um vestibular, por exemplo. Nós sabemos o que é estudar para uma prova. Nós sabemos, muitas vezes, no nosso trabalho também, como preparar um bom relatório, como fazer uma boa peça, como, enfim, preparar uma aula, se somos professores. Todos nós sabemos o que é o empenho no trabalho. Só que o que eu percebo que é o problema de muitas famílias, né? Assim, esse grande ponto. É que, muitas vezes, nós podemos ter uma tendência, que nós nunca é uma tendência clara, nunca é uma tendência explícita, e é por isso que ela é perigosa, é por isso que ela é insidiosa. Qual é a tendência implícita e interior? É de considerar apenas o trabalho profissional como a parte séria da vida. Mas é claro, professor, que a gente não faz isso. É claro que nós temos consciência que nossa missão como pai, como mãe é grande, certo? Mas muitas vezes, na prática, nós não levamos, às vezes, com a seriedade que nós deveríamos, essa tarefa de formação, tanto quanto nós levamos o trabalho a sério, por exemplo, né? No trabalho, nós sabemos que é preciso ter rotina, é preciso ter ordem, é preciso, enfim, ter empenho, é preciso ter planejamento. Enquanto que muitas vezes, eu sei que talvez nesse grupo não haja muito isso, mas o que eu vejo em geral nas famílias é que muitas vezes no trabalho há uma filosofia extremamente forte de produtividade, de planejamento, de empenho e dedicação, mas em casa, muitas vezes, existe a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Muitas vezes é isso que a gente percebe, né? Então, certo? E quais são as necessidades do seu filho? Não sei. Não sei, ele está indo para a escola. Quais são as disciplinas que ele tem dificuldade? São os professores que sabem. Eu vou na reunião de pais daqui a um tempo e vou saber melhor, né? Certo? E como está sendo a convivência do seu filho com com as outras crianças? A gente sabe muito em abstrato, muito em geral, né? Então, a grande ideia aqui é exatamente que nós precisamos entender que a vida de família e a vida de educação, né, isso eu falo para todos, né, para todos nós que sempre precisamos relembrar, né, por mais que a gente tenha essa consciência, é importante que nós relembremos que isso também é a parte, não é um descanso das coisas importantes. Essa é a parte importante, diria C.S. Lewis. A vida na família não é um descanso
da parte importante da nossa vida. Não, ela é a parte importante. Então, eu começaria a nossa aula de hoje. Oi. Bora, amor, vai. Peraí. Eita, foi só um engano. Em Perfeito. grupo de mães, André, sempre tem uma criança chorando. Sempre. Seja no digital ou no presencial. Acostumado, sem problema nenhum. Então, eu queria começar refletindo com vocês sobre uma frase, e é uma frase que vocês certamente leram no livro da Catherine Lecuyer, Educar na Realidade, né? É uma frase que está, não estou enganado, lá no capítulo 7, depois eu posso ver melhor em qual capítulo essa frase está, que é uma frase daquelas que abrem um capítulo. É uma frase do Dostoiévski. Dostoiévski fala assim, ele fala que o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas também em saber para que se vive. Não basta viver, é preciso também saber para que se vive. É preciso ter o senso de finalidade. Grande parte das nossas dificuldades, muitas vezes, existe porque nós não temos claro o sentido de finalidade. O que é o sentido de finalidade? É saber para que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Certo? Ou seja, no trabalho, muitas vezes, quando é que a gente se sente perdido? Né? Capítulo 6, a Larissa colocou aqui, exatamente. Quando nós nos sentimos perdidos no trabalho, muitas vezes? Quando a gente não sabe o que nós temos que fazer. Quando nós não sabemos o que nós temos que fazer, nós ficamos perdidos. Vocês percebem? É a mesma coisa quando a gente chega, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, surgiu uma festa e uma confraternização de família e cada um vai ficar com uma atribuição. Quando a gente chegar na festa, a gente vai saber qual foi a atribuição de cada um. Percebam que a gente vai ficar perdido até que nos seja indicada a nossa atribuição. Para que nós estamos ali? O que nós vamos fazer? De alguma maneira, o grande problema da nossa cultura, e o que me parece, e a gente tem que compreender isso porque é o contexto em que nós estamos inseridos, é que há, em nossa cultura, uma crise de sentido. A nossa cultura padece de uma crise de sentido. O que sempre me faz lembrar aquela passagem muito famosa da Alice no País das Maravilhas, que eu imagino que a maioria de vocês conheça, né? E a Catherine Lecuyer, se não estou enganado, ela cita essa frase ou nesse ou no Educar na Curiosidade. Não lembro exatamente qual dos dois. Mas é uma passagem logo no início em que a Alice ela chega e ela pergunta, né? Bom, qual é o caminho que eu devo seguir, né? E aí? Bem, o personagem responde, bom, isso depende de para onde você quer ir. Aí ela falou, bem, mas aí que está o problema, porque eu não sei para onde eu quero ir. E aí ele responde, exatamente. E para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. A grande questão é que, por que há tanta desorientação no nosso mundo hoje em dia? Porque não se sabe mais para onde se quer ir. Nós não temos mais uma clara noção, a nossa cultura perdeu em muitos aspectos, uma clara noção de ideais. De ter ideais claros e de ter ideais elevados. Então, muitas vezes, né, as pessoas estão perdidas por quê? Porque não lhes foi apresentado um ideal ao qual abraçar. Um ideal ao qual elas possam seguir. Um grande ideal, né, com o qual vale a pena comprometer a vida, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E esse é efetivamente o diagnóstico dessa crise de sentido, ela se manifesta com muita clareza para nós. Vidas desintegradas, então nós percebemos com muita clareza, pessoas que têm uma personalidade um pouco cindida. Elas são uma coisa no trabalho, na vida de família são outra, na igreja são outra, então são vidas desintegradas. Pessoas que têm papéis que não estão muito integrados. São pessoas que, por exemplo, trabalham muito bem, mas são péssimos pais, péssimas mães, péssimos, enfim, esposo, esposa, péssimos e assim por diante. Da mesma maneira, perspectivas curtas, pessoas que vivem apenas para planos de curto prazo. Então, a pessoa ela dedica toda a sua vida, por exemplo, a passar num Enem. Quer dizer que o Enem é uma coisa ruim? Não, é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Mas se a gente toma um Enem como o sentido último da vida, nós vamos ter uma vida frustrada. É a receita para a frustração. Da mesma forma. E isso acontece de formas muito mais sutis, né? Por exemplo, o trabalho é uma coisa maravilhosa. A vida profissional é uma coisa maravilhosa. Agora, se a gente transforma isso
no sentido último da nossa vida, nós vamos também ter um problema. E se acontecer alguma coisa conosco que a gente não puder trabalhar mais? Entendem? Então, muitas vezes, a gente também vê pessoas com perspectivas curtas. Nós podemos, muitas vezes, sofrer a tentação também dessas perspectivas curtas. Uma certa incapacidade de grandes ideais. Uma desorientação cultural, ética e espiritual. Nós temos, hoje em dia, uma crise de valores. Hoje em dia, e essa é uma coisa que deve ser bem clara para nós, muitos ambientes educacionais renunciaram ao ensino de valores. Isso é muito claro, né? E é uma coisa compreensível. Por quê? Porque a gente está em uma sociedade em que não se tem clareza em que se crê, em que se quer viver, quais são os ideais que valem a pena serem abraçados. Então, a escola, por exemplo, ela não quer se comprometer com nenhum valor. Por quê? Porque vai ter alguns pais que não vão gostar, vai ter aqueles pais que não vão gostar. Então, é melhor a gente passar só aquilo que todo mundo vai querer, né? Que é a vida acadêmica. Então, vamos formar os alunos para que sejam muito bons em matemática, muito bons em português, muito bons em história, ainda que eles sejam péssimos emocionalmente, em questão de gerenciamento de emoções, ainda que sejam péssimos em relações humanas, ainda que não tenham nenhum ideal espiritual sólido, ainda que não tenham nenhuma perspectiva sobre família. E não é isso que nós vemos, muitas vezes, né? Aqueles que muitas vezes têm filhos adolescentes talvez possam dizer isso com mais força, né? Mas o que eu vejo, muitas vezes, nos adolescentes, em grande parte do ambiente dos adolescentes hoje em dia, são adolescentes, efetivamente, assim, que eles não têm a mínima noção do que querem ser da vida. Para que eles estão nesse mundo. Eles apenas estão vivendo um dia após o outro. E eu não falo somente dos adolescentes que estão na escola, no ensino médio. Eu falo de pessoas na universidade. Era impressionante que, por exemplo, quando eu fiz o meu curso, fiz o curso de Direito, era impressionante que ninguém sabia o que ia fazer depois. Era muito difícil que a pessoa dissesse. Então, tinha um que falava, não, eu quero fazer concurso público, eu quero fazer coisa assim, mas a maioria das pessoas estavam perdidas lá. Parece que caíram de paraquedas lá. Então, a gente percebe uma desorientação muito grande. Isso acontece nos diversos cursos, nos diversos contextos universitários, né? E também nos outros contextos. Então, a gente percebe que existe uma desorientação muito grande. E por que eu estou comentando isso, né? Professor, essa é uma aula sobre cultura? Não é uma aula especificamente sobre cultura, mas pensem, a cultura é profundamente formativa. Para bem ou para mal, a cultura é extremamente formativa. E a cultura é exatamente o solo no qual os nossos filhos estão inseridos. Então, se nós não conhecemos a cultura, nós não vamos ter como formar os nossos filhos para lidar com essa cultura que existe hoje em dia. E, de fato, muitos pais, né, eu percebo que muitos pais, muitas famílias, às vezes não estão minimamente preocupados com os rumos que a cultura está tomando. E aí, repentinamente, se surpreendem que o filho chega falando de umas coisas um pouco estranhas em casa. Ele começa já tratando de temas, por exemplo, de sexualidade com uma precocidade muito grande. Ele chega tratando em casa sobre temas extremamente violentos com uma precocidade muito grande. Mas por quê? Eu não sei o que acontece, né? Eu deixo meu filho lá, ele tem acesso à tela, são umas 3 horas por dia, umas 2 horas por dia, e eu tenho que fazer as coisas, então eu não consigo verificar o que ele está assistindo. Bem, vocês percebem que, entende-se os contextos, mas a cultura está implicada na formação. Se nós não tivermos essa consciência de que muitas coisas vão ser transmitidas a eles por via da cultura, nós não teremos como formá-los. Nós não teremos como, de alguma maneira, dar critério a eles para dar uma resposta a essa cultura. Mas a grande notícia, a boa notícia e uma coisa que nós devemos ter sempre esperança é que, como dizia o Eric Feiglin, ninguém é obrigado a tomar parte na crise espiritual do seu tempo. Em outras palavras, fora o fatalismo, fora o determinismo, fora o pessimismo, ou seja, nós não somos obrigados a tomar parte nessa crise. Nós podemos, sim, agir diferente. Nós podemos, sim, formar nossos filhos de forma diferente, formar filhos de bom critério, filhos que tenham ideias claras e sólidas sobre a vida, sobre o ideal que eles decidiram abraçar. Nós, enquanto pais, somos chamados a formar aquela única coisa que pode se opor à massa, digamos assim. Nós somos chamados a formar verdadeiras personalidades.
Nós somos chamados, em primeiro lugar, a nos tornar personalidades e a formar personalidades. Eu gosto muito do lema de São Paulo, né? Não sei se vocês conhecem o lema acho que é da cidade ou do estado de São Paulo, que é um lema um pouco ousado, né? Mas é um lema que eu acho interessante, que vai muito ao encontro daquilo que é uma personalidade, né? O lema de São Paulo em latim é non ducor, duco. Não sou levado, conduzo, levo. E é mais ou menos isso que nós queremos, não é? É mais ou menos o que nós queremos para os nossos filhos. Em outras palavras, nós não queremos que eles sejam levados pela massa, que eles sejam levados pelas más influências. Mas nós também não queremos que eles simplesmente se afastem. É uma coisa meio paradoxal. A gente não tem como tirar eles totalmente disso. É muito difícil. Então, o que nós podemos fazer? Podemos formá-los de uma tal maneira que eles possam influenciar essas pessoas. Que o mal seja vencido não meramente por... Não, o mal vai ser vencido pela abundância de bem. O mal deve ser vencido e afogado pela abundância de bem. E isso só é possível através de uma grande personalidade. Eles devem também saber contagiar, nós devemos saber contagiar aqueles que estão à nossa volta, né? Porque isso que é o fundamental. Nós precisamos reacender naquele nosso pequeno núcleo, na nossa família, o amor pelos grandes ideais. Por quê? Uma vez que a gente reorienta esse pequeno núcleo, a gente, de alguma maneira, está também reorientando a sociedade. Isso é o que de mais eficaz nós podemos fazer, né? A nossa grande missão enquanto pai, enquanto mãe, é exatamente essa. Formar pessoas, personalidades realizadas, felizes, capazes de levar uma vida em um mundo desorientado, muitas vezes. E é por isso que é muito verdadeira aquela frase, né, famosa também, de que os braços que balançam a criança, de alguma forma, também balançam o mundo. Da formação da pessoa depende a formação de uma cidade. Da formação da pessoa depende a formação de uma sociedade. Então, esse é um ponto muito relevante. A nossa tarefa, a nossa missão... Veja, nós não estamos como Alice. Nós temos um ideal. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Nós sabemos aonde nós queremos conduzir os nossos filhos. Porque educar não é outra coisa senão isso. Educar do latim vem ex ducere, conduzir para algum lugar. Conduzir de algum lugar para algum lugar. Nós sabemos para onde nós queremos ir. Nós queremos formar filhos que tenham personalidades maduras, felizes. Agora, as duas perguntas que nos restam são as seguintes. O que é formar uma personalidade madura e feliz? E a segunda pergunta é, como formar uma personalidade madura e feliz? O que realiza a pessoa humana? O que faz com que nós efetivamente sejamos pessoas felizes e realizadas? É nesses dois tópicos que a gente vai começar a tratar agora na nossa aula. Nós vamos começar a dividir em duas partes. Vamos entender um pouquinho agora o que seria essa realização da pessoa, o que realiza efetivamente a pessoa, e depois caminhos práticos para nós, de alguma maneira, oferecermos essas oportunidades aos nossos filhos. Então vai ser bem interessante e, como eu sempre disse, sempre está aberto a perguntas. Então, professor, tiver alguma dúvida, alguma pergunta que eu queria fazer, algum comentário, pode levantar a mão e a gente vai abrindo e conversando. Tudo bem? Então, primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, como a Rebeca comentou, eu sou professor de literatura e uma das grandes obras de literatura que, enfim, marcaram minha vida foi a Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? E existe uma frase que é dita por Ulisses, na Divina Comédia, que me parece que é muito oportuna para que nós nos lembremos e também nos lembremos também aos nossos filhos, né? Com a nossa vida, que nós possamos lembrar aos nossos filhos. Essa frase diz o seguinte, Ulisses fala assim para Dante, não fostes feitos para viver como brutos, mas para buscar virtude e sapiência. Não fostes feitos para viver como brutos, mas para buscar virtude e sapiência. Por que eu acho que essa frase é muito representativa da nossa missão enquanto pai, enquanto mãe? Porque grande parte da nossa tarefa pressupõe que nós tenhamos um grande ideal, pressupõe que nós possamos lembrar aos nossos filhos que nós não devemos viver somente para as coisas mais baixas, de alguma maneira, né? Nós devemos ter grandes ideais. Nós existimos para buscar virtude e sabedoria.
Percebam bem, né? Nós temos uma diferença abismal em relação aos demais animais. Basta que nós vejamos, por exemplo, pensemos na construção do ninho, né? A passarinha, ela constrói o ninho. E nós podemos pensar, bem, é semelhante, não é? Nós construímos nossas casas, o passarinho constrói o seu ninho. É verdade. Mas a passarinha, depois que ela constrói o ninho, ela não coloca um enfeite no ninho. Ela não pinta o ninho. Ela não coloca uma foto de família. Claro, estou levando ao absurdo aqui, né? Mas a questão que eu quero dizer para vocês é que o animal, ele se contenta com aquilo que é útil. O animal se contenta em orientar a sua vida para comer e para beber. Em satisfazer as necessidades, satisfazer os instintos. Agora, será que é para isso que existe o homem? Será que o homem, ele está neste mundo somente para satisfazer alguns instintos e depois desaparecer? Nós sabemos que não. Nós sabemos que o homem, diferente dos animais, ele não vive somente para os instintos. Ou pelo menos não deveria viver somente para os instintos. Existe uma passagem muito bela no romance Ana Karenina. Quem tiver a oportunidade de ler esse romance, leia, é um romance fantástico. E no final do romance, né, tem uma conversa que marcou muito minha vida quando eu li, que é uma conversa entre o Levine, que era um personagem que era um pouco cético, né, um pouco, digamos assim, um pouco cético em relação a Deus e a vida espiritual. E ele está conversando com um camponês, né, e ele conta, né, o camponês está dizendo para ele, não, patrão, porque aquele nosso amigo, eu não sei o que aconteceu com ele, ele simplesmente pegou parte das suas terras e doou para as pessoas que precisavam, né? E por quê? Porque ele teve um grande movimento de conversão e ele agora está buscando a Cristo e assim por diante. E aí Levine falou, mas eu também não entendo isso. Por que será que as pessoas fazem isso, né? E o camponês deu uma resposta muito forte. Ele falou, patrão, é porque existem pessoas que vivem somente para comer e para beber. Mas tem outras que vivem para Deus e para a alma. Olha só que forte. Existem pessoas que vivem só para comer e para beber, mas outras que vivem para Deus e para a alma. Em outras palavras, existem pessoas que conseguem olhar o mundo, olhar a vida, além da dimensão meramente material, que conseguem ver um sentido transcendente, um sentido que lhes ultrapassa. E por isso são felizes, e por isso são realizadas. A grande causa da frustração do homem, muitas vezes, a grande causa da nossa frustração, porque nenhum de nós é imune a isso, né? Nenhum de nós é imune a isso. Nós, muitas vezes, não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos. Nenhum de nós é imune a isso. O grande problema, muitas vezes, é que nós podemos nos animalizar. Percebam? Nós podemos, muitas vezes, viver apenas para o prazer, para o conforto. Mas nós somos chamados a uma coisa muito maior. Nós somos chamados a uma coisa muito maior. E o que é esse algo muito maior? No final das contas, esse algo muito maior, ele se consubstancia, em primeiro lugar, em alguns grandes valores. E é por isso que é o tema da nossa aula de hoje. Como formar os filhos nos grandes valores. E os três grandes eixos da realidade, os três grandes valores que realizam a vida humana, são precisamente a verdade, o bem e a beleza. Nós podemos dizer que quais são esses grandes valores? A verdade, o bem e a beleza. São os grandes valores que realizam, de alguma maneira, a vida humana. Mas nós sabemos também, enquanto cristãos, que este valor não são valores últimos. Por quê? Porque, em última análise, eles são apenas reflexo, eles são apenas como que uma irradiação do próprio Deus. Né? Que é a verdade, bondade, a bondade suprema, a beleza suprema, a beleza tão antiga e tão nova. Então a gente sabe que, é claro, esses grandes valores são valores que realizam a vida humana. Mas por que eles realizam? Porque também eles são vestígios. Eles são vestígios. São como que pistas, né, dessa felicidade suprema que só pode existir em Deus. Então, fundamentalmente, o que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento é que nós entendamos isso. Que grande parte da nossa formação e da formação dos nossos filhos, ela vai consistir em quê? Em que consiste a nossa formação e a formação dos nossos filhos? Bem simples. Ela consiste em oferecer aos nossos filhos
a oportunidade de fruir, de abraçar, de comprometer-se com esses valores. É oferecer aos nossos filhos a oportunidade de abraçar esses valores que oferecem a eles a oportunidade de viver a verdadeira liberdade, verdadeiramente livres. Porque muitas vezes nós podemos pensar, né? Veja, as pessoas pensam muito assim na liberdade hoje em dia. O que é liberdade? É eu fazer o que eu quero. Né? E a liberdade, ela não é exatamente isso. Né? A liberdade, paradoxalmente, não existe liberdade sem compromisso. Pensem bem, o ébrio, ele não é livre. Ele diz, claro, eu paro quando eu quiser. É o que todo viciado diz. Eu paro quando eu quiser. O drogado, ele não é livre. Porque ele não para quando ele quiser. Ele está preso por aquilo. A pessoa que se submete, que de alguma maneira é muito sujeita à ira, ela não é livre. A pessoa que é muito sujeita a qualquer um dos vícios, ela não é livre. Ela, à medida em que ela está sujeita aos vícios, ela vai se deixando perder um pouco da sua liberdade. Por quê? Porque ela está sendo levada, está sendo como que presa por algo que não seria ela, que não seria aquilo para o qual ela existe. Né? Então, o nosso esforço por crescer em virtudes e em ser melhores é exatamente uma busca, e a busca mais autêntica de liberdade. Por quê? Porque, nesse caso, a liberdade, ela não é fazer o que eu quero. Não. A liberdade é comprometer-me firmemente, amorosamente, de forma sólida, com tudo aquilo que é verdadeiro, bom e belo. Não existe liberdade fora disso. Né? Não existe liberdade fora disso. Por quê? Porque são esses elementos, esses 3 grandes valores que vão nos garantir viver uma vida verdadeiramente humana. Uma vida que realmente se compromete com aquilo que é transcendente, com aquilo que é superior e nos ultrapassa. Rebeca, pode falar. Esse ponto que você está falando, André, é interessante que a gente conversou muito sobre isso. Essa falsa percepção de liberdade, né? Quando a gente fala assim, porque é algo que todo ser humano almeja, né? Tanto nós, adultos, quanto as crianças, os adolescentes, principalmente, né? Essa ideia da liberdade. Só que esse conceito, até pela cultura, com tudo que você está falando, com essa grande crise que a gente está mais para uma libertinagem, Claro. né, do que precisamente para o conceito de liberdade do homem, né, daquele fim. E isso é algo que vai entrando nas nossas casas, muitas vezes com roupas bonitas, né, e a gente não percebe, desde quando eles são talvez pequenos, mas a gente sabe, tem uma certa dificuldade em nos posicionar, né? Em ter uma força mesmo, uma coragem, no melhor sentido da virtude, de dizer não ao mal e abraçar o bem, né? Mas tendo muito claro essa distinção de que essa liberdade que a gente tanto ouve falar hoje, esse tal é um tal de empoderamento, é um tal de busca a sua melhor versão, mas é algo muito centrado naquilo que o homem faz pelo próprio homem. E aí está a grande base assim, frágil, né, de que o que é o homem. De fato, para que a gente possa se fundar num conceito muito voltado para nós mesmos, né? De um ego talvez aí muito inchado, e a gente acaba sendo ludibriados, ou sendo enganados mesmo, né? Por esse falso conceito que nos leva mais a uma libertinagem do que de fato a uma liberdade. Exatamente, Rebeca. E esse é um ponto importante. Trouxeste para a ideia dos filhos, e isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque hoje em dia há ideias muito confusas sobre esse ponto. Muito confusas. Muitos pais, eles perderam a noção de autoridade porque perderam a ideia do que seja liberdade. Não é? Então, muitas vezes os pais pensam, não, eu não devo estabelecer limites. Por quê? Porque senão eu vou estar oprimindo meu filho. Né? E é claro, não é para ser grosso com o filho, não é para ser um brutamontes com o filho. É claro que não é isso. Mas é preciso que, e eu tenho falado muito sobre isso agora no Instagram, né, sobre essa afetuosa assertividade, é preciso que nós tenhamos realmente a clareza de que nós precisamos, com muito carinho, ser firmes. Na verdade, é preciso que nós tenhamos clareza que o amor exige que nós coloquemos certos limites. Esse é um ponto importante, né? Não existe uma
enfim, uma dualidade entre ou eu amo ou eu coloco limites. Muitas vezes, quando eu não coloco limites, quando eu não oriento, quando eu me omito, é um sinal de que eu não amo. Esse é o ponto fundamental, né? É a mesma coisa. Nós podemos pensar, poxa, se nosso filho estivesse caminhando rumo a um precipício, nós não correríamos e impediríamos que ele caminhasse? É claro. Porque ele estaria lá comprometendo a sua integridade física, a sua vida. Mas muito bem, a integridade física é uma grande coisa e a gente deve se preocupar com ela. Mas percebam que existe um perigo muito maior que ameaça a integridade moral deles, a integridade do caráter deles. Isso também é um perigo que nós devemos cuidar e devemos preservá-los, né? Veja, se o nosso filho ele crescer, por exemplo, e for um adolescente que ele não consegue sair das telas, ele não vai ser livre. Se o nosso filho crescer e ele se afundar, por exemplo, na pornografia, ele não vai ser livre. Se o nosso filho crescer e ele, enfim, não conseguir ter relações saudáveis com as pessoas, não conseguir ter amigos porque ele é muito irascível, porque ele não gosta de estar com ninguém, ele não vai ser livre. Vocês percebem? Então, e muitas vezes a gente vai poder dizer, né? Talvez alguns de nós, né? Talvez a gente perceba que muitas vezes os nossos filhos vão chegar adultos e vão dizer, poxa, eu queria ter, quando eles ficam adultos, eles reconhecem, poxa, eu gostaria que meu pai fosse mais firme nesse ponto, tivesse sido mais firme nesse ponto, porque se ele tivesse sido, eu não teria, talvez, chegado a esse ponto. É claro que não é culpa exclusiva dos pais, não, mas nós temos uma grande responsabilidade nesse sentido, porque, de um sentido muito claro, quem é que deve saber o que é melhor para eles? Somos nós. Né? Existe um grande educador nos Estados Unidos que estava contando, poxa, lá nos Estados Unidos a situação está tão grave em termos de perda de sentido de autoridade dos pais, que uma vez os pais chegaram na clínica dele, ele é psiquiatra, né, faz terapia com a criança também, e os pais chegaram na clínica dele, e eles falaram, não, porque a nossa filha, né, 8 anos, a gente ia colocar ela numa escola, só que ela falou que não queria ir para essa escola. E ela queria ir para outra escola, porque ela tinha os amiguinhos e tudo mais. E nós achamos que essa escola era muito boa, porque ia formar nos valores que a gente acredita e tudo mais, mas a gente colocou naquela. Por quê? Porque a gente tem que valorizar a opinião dela, tem que deixar que ela escolha. Bom, será que é isso realmente valorizar? Será que... Por quê? O que acontece? Os pais, eles demonstram uma grande insegurança nesse ponto. Uma grande insegurança. Por quê? Porque se é a criança que define uma coisa tão grave como é a escola que ela vai estudar não tendo critérios suficientes para isso, então os pais estão perdidos. Vocês percebem? Então, eu não estou dizendo que os pais devem, enfim, a criança não tem voz nenhuma. Não. Existe um equilíbrio aí, né? Existe um meio termo entre o Brutamontes e o pai banana, né? Para ser, assim, bem duro até. Mas existe um equilíbrio, entre isso há um equilíbrio, é um equilíbrio possível e é um equilíbrio que nós devemos buscar, né? Porque essa crise de autoridade ela é muito, muito grave, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é que a gente já entra no ponto com as crianças, é que, veja, essa questão da busca por esses grandes valores e de viver esses grandes valores não é uma questão que, veja, é claro, nós temos o desejo por isso, todos nós temos. Nós temos um desejo pela verdade, nós temos um desejo pela bondade, nós temos um desejo pela beleza, mas como eu disse, nós muitas vezes não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos. Mas o mal que eu não quero, né, que nós não queremos. Então existe uma inclinação também que nos desvia do caminho, uma má inclinação que nos desvia do caminho. Então, é importante que os nossos filhos, eles precisam que nós os orientemos nos modos de buscar isso. Então, por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque agora a gente entra na parte mais importante, a parte central, né? Qual é a parte central? De que maneira nós podemos ajudar os nossos filhos a serem pessoas felizes, realizadas, ou melhor, de que maneira nós podemos ajudar com que nossos filhos vivam e cresçam comprometendo-se com a verdade, com a beleza, com o bem.
existem alguns princípios gerais. Eu começo falando desses princípios gerais porque são princípios importantes para todo pai, para toda mãe, ou seja, princípios que nós devemos levar em conta. Para que vocês saibam, algumas aqui também tiveram, né, participaram da minha mentoria no ano passado com as famílias, né, e muitas vezes eu perguntava isso, né, o pai chegava com alguma queixa, eu perguntava, certo, como tá a rotina, por exemplo? Porque existem alguns elementos que a gente precisa considerar como princípios, como bases a partir das quais a gente vai formar os nossos filhos nisso. Então, primeiro princípio geral que eu queria dizer a vocês, né, que eu queria transmitir a vocês. Na formação dos nossos filhos, e inclusive na formação moral dos nossos filhos, o ambiente importa. O ambiente importa. A rotina importa. Então, são coisas que não podem ser negligenciadas, por exemplo. Uma coisa que é muito clara, né? Vocês percebem que, pensem para nós adultos, se vocês sentarem para estudar numa mesa extremamente bagunçada, vai ser mais difícil. Vocês concordam? Vai ser mais difícil. Por quê? Porque nós temos lá muitos elementos de dispersão. E a dispersão, se vocês perceberem bem, ela não é uma dispersão meramente exterior. Não é que eu não consigo meramente realizar aquele trabalho, mas é que eu não consigo realizar com presença total nenhuma coisa que eu me propuser a fazer. Esse é o grande drama da nossa vida. Uma falta de ordem no ambiente, uma falta de ordem na rotina, ela nos desestabiliza, nos leva a viver no automático. E esse é o medo que nós devemos ter. Qual o medo que nós devemos ter? O medo de viver no automático. Muitas vezes nós vivemos uma vida não degustada. Vivemos uma vida não examinada. Quantas vezes a gente chega no final do dia e a gente nem sabe o que a gente viveu? A gente apenas passou no automático e chegou no final do dia, bem, vou dormir porque amanhã tem mais. Mas muitas vezes nós perdemos um pouco o senso e a presença naquilo que nós estamos fazendo. E vejam que essa é a fórmula para a desordem. Essa é a fórmula para uma ansiedade interior, para uma angústia interior. É quando eu faço uma coisa pensando na outra. Eu estou todo momento fazendo uma coisa pensando na outra, fazendo uma coisa pensando na outra. Eu nunca estou plenamente inteiro. E é por isso que a receita, né, para uma ordem interior, para uma paz interior nossa e dos nossos filhos, pode ser resumida nessa seguinte frase: faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves e está no que fazes. Para isso, nós precisamos ter presença total, saber ter presença total. E para que nós tenhamos presença total, é importante rotina, é importante ambiente. Se para nós isso é importante, né? Exatamente, Rebeca, exatamente, é exatamente isso. Porque, veja, eu vou dizer por mim, né? Às vezes, tem pessoas que falam, às vezes, nossa, mas você é muito metódico, né? Mas é porque eu tenho uma coisa, por exemplo, com a agenda, por exemplo, né? Às vezes, recentemente, há uns 2 dias atrás, eu perdi minha agenda. Eu fiquei agoniado, porque eu terminei o dia, certo, o que eu fiz, o que eu devia fazer? Eu fico um pouco perdido, né? Porque, pelo menos para mim, a agenda é uma grande ajuda. Né? O que a agenda nos ajuda a fazer? Eu coloco lá o que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que planejar para aquele dia. Mas eu consigo fazer tudo? Sempre? Não. Assim como eu imagino que a maioria de vocês. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. É só a vida acontecendo, né? Existem pessoas que se levam muito a sério. Não, porque hoje eu não fiz aquela coisa. É só a vida acontecendo. Nós somos imperfeitos, então vamos nos levar menos a sério, né? Vamos rir um pouco de nós e, bem, não consegui, amanhã eu vou tentar de novo e assim por diante. Vida que segue, né? Esse é um ponto interessante, né, André? Porque, assim, quando a gente está... Geralmente as mães passam... As mães, eu digo porque, assim, a gente está muito ali no dia a dia, assim, muito tempo com as crianças, né, quanto menores. Então, a gente sabe, a gente tem esse conhecimento de que a rotina é fundamental, tanto para a criança quanto para o bom funcionamento da casa, e sem rotina nada vai funcionar direito, etc e tal. E às vezes a gente acaba também pulando para o outro extremo, né, de ser um escravo da rotina. Exato. Então, talvez, se naquele dia a criança não comeu, ou sei lá, não fez a soneca, ou não tomou banho de exatos 12 minutos cronometrados, a gente surta, né? E isso é muito comum, ou nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? E é interessante que nesse livro dela, nós tivemos esse momento de entender o que seria o equilíbrio ali do meio,
né? De você de você não pecar por dois extremos ruins. Então, que seria você ficar totalmente sem o banho e você não ter ali totalmente o banho perfeito, digamos assim, né? O momento da alimentação. E isso, às vezes, gera até um sofrimento maior, né? E acho que nós, a gente, na atmosfera familiar, a gente precisa saber rir de si mesmo. Eu adorei isso. Exato. Porque é difícil, né? Como é que você chega no final do dia e olha para sua agenda e fala assim, meu Deus, e agora? E a gente precisa ter essa noção de que nós não somos super mulheres, super pais, no sentido de que sempre vai estar tudo perfeito, porque não vai. Né? E faz parte do nosso gerenciamento emocional dos adultos e das crianças lidar com esses momentos de que não deu para fechar naquele dia. Exatamente. E isso é um ponto muito importante, porque senão nós acabamos também nos exigindo coisas que nós não deveríamos nos exigir. Porque é impossível que nós nos exijamos isso, entende? É impossível que nós exijamos de nós mesmos a perfeição nesse sentido. Por quê? Porque nós temos limitações, existem percalços. A gente sabe que as crianças não são maquininhas. Entende? Não são maquininhas. Pode ser que em um dia aconteceu que teve algum problema em casa, a comida atrasou e o jantar atrasou e vai atrasar um pouquinho o sono. Paciência. Mas o ideal está lá. Eu sei que eu tenho o ideal, de que a criança precisa ter um sono regulado, equilibrado. Esse ideal, mas hoje é aniversário. Hoje é aniversário, vai ter um aniversário do pai, da mãe. Poxa, não, mas ela vai dormir às 6 da tarde. Pelo amor de Deus, né? Vamos flexibilizar, né? É a ideia de que eu conversei com ela, a gente conversou sobre, não dá para a gente exigir a perfeição, mas nós devemos exigir a excelência, né? E uma coisa digamos assim, não é o oposto da outra, mas a excelência sim, nós devemos exigir. A perfeição não dá, mas não no sentido de que porque não somos perfeitos e não seremos, então a gente vai deixa para lá, deixa a vida me levar. Não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia, mas é a ideia de que nós temos um ideal de perfeição que nós vamos buscá-lo dentro das nossas circunstâncias, que precisam ser flexibilizadas em muitos momentos. Sim, né? sim. Aquilo, a gente até teve um momento que nós conversamos e foi assim um tapa, sabe, para todas nós, no sentido assim de que, tá bom, você tem uma rotina ajustada, uma virtude da ordem muito bem executada, e você não consegue perceber que em determinado momento é preciso deixar os filhos com os avós para você priorizar, por exemplo, o seu casamento. Para você priorizar naquele momento que é muito mais importante o seu marido. Né? E assim, e a gente saber colocar tudo numa hierarquia de prioridades e de valores, né? Exatamente. É o caso, né? É a questão de saber a ordem, ela pressupõe hierarquização, valores, né? Então, muitas vezes a pessoa, não, vou seguir minha rotina à risca, certo? Mas quantos deveres de caridade, que são muito importantes, você deixou de lado nessa? Né? Claro que eu não posso ajudar aquele amigo, não posso ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque na minha agenda eu não coloquei na minha agenda. Só para outro dia agora. Poxa, se a gente tem como, por que não, né? Então, o ponto é exatamente esse, né? A gente saber ter uma ordem de priorização. Mas, falando em flexibilização de rotina, tá aí a Manu com a câmera aberta a essa hora da noite, porque tá com o avô e já deveria estar dormindo, né? Mas vamos flexibilizar a rotina. Flexibilizou. Exemplo vivo, e a cores. Exatamente isso. Mas, de alguma maneira, isso é muito importante. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque, muitas vezes, muitos pais têm dificuldade na formação, né? Poxa, meu filho está estressado, ele está muito irritável, né? Ele está muito distraído e não está fazendo dever de casa, está bagunçado, está brigando com as pessoas. Poxa, vamos olhar um pouco para o ambiente, para a rotina? Muitas vezes aí pode se esconder um certo problema. Será que a criança não está tendo um estímulo muito grande, por exemplo, de telas? Será que a criança tem alguém que ajude, pelo menos, ela a se orientar nas atividades, ou simplesmente solta-se a criança lá e ela faz assim, fica na bagunça, né? Faz aí aquilo que ela quer, né? Então, o ambiente importa. Preparar um ambiente para a criança. A rotina importa. Então, são dois pontos. Para que a gente possa formar os nossos filhos nesses grandes valores, vai ter um aspecto do ambiente, vai ter um aspecto de rotina. A gente já vai explicar melhor como isso se aplica praticamente, né?
Alguém mais perguntou? A Soraya. Boa noite, Soraya. Na verdade é o marido dela aqui falando. Ah, perfeito. Como é seu nome? É Thiago. Tiago. Não, Pode falar, Thiago. interessante, a gente tem uma bebezinha, né, e uma outra que vai nascer agora, e eu fico vendo que é importante realmente, as crianças, elas se espelham muito no adulto, né? Então a gente vê assim, a bebezinha, 2 anos, e ela imita muitos comportamentos da mãe. Então, a gente vê assim, ela pega assim, o sapato da mãe, assim, mãe, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Então, às vezes, o que é a rotina, assim, como é que eu vou querer que meu filho pegue no estudo, pegue para ler, se eu estou assistindo televisão toda noite? Exatamente. Eu não largo a tela. Então, aí eu acho que pegar isso aí. Então, se eu pegar, a Rebeca mesmo fala isso, se a gente pegar e ler ao lado deles, ficar... o que a gente quer para eles, a gente também tem que fazer o exemplo, né? Exatamente. E, Thiago, o que falaste tem tanta importância, por quê? Porque se a gente considerar direitinho, né? Pensem bem, a criança, isso exige um sacrifício de nós, não é verdade? Por quê? Porque a gente chega em casa, vamos supor, a gente chega às 6 da tarde em casa, 5 da tarde em casa, depois do trabalho, e a gente chega, liga a televisão e senta no sofá e fica assistindo Netflix, por 1 hora, por exemplo, ou, enfim, fica perdendo tempo, podemos dizer assim, né? Qual vai ser a impressão que a criança vai ter de nós? Por quê? Porque, não, mas a gente trabalhou duro. Trabalhei de 8 da manhã até 5 da tarde. Certo, mas a criança não viu isso. O que ela viu? Ela viu que você chegou e foi para Netflix. Entende? A criança não viu que você trabalhou, que você foi empenhado, que você gerenciou lá uma equipe, que você fez lá suas coisas. Não. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Não é, e aí vem, isso é um outro princípio. Mais do que a criança ouve, é relevante o que a criança vê. É relevante o que a criança vê. Nessa fase aqui, Thiago, é a mesma coisa aqui. Aqui a gente fala uma coisa e a gente só ouve lá depois o ecozinho, né? Uma vez a minha esposa, ela comprou um ovo, né? E aí o Francisco, meu filho mais velho, ele quebrou metade da coisa dos ovos, né? Chegou todo o ovo, falou, mamãe, lá. Quando a Rafa foi lá, ela viu e falou, meu pai. Aí ele, meu pai. Ele imita, né? Ele imitou perfeitamente. E agora, é natural a ele agora. Quando ele derrama alguma coisa, ele, meu pai. Ou, opa, que aí sou eu que falo, né? Opa. Aí ele derrama alguma coisa, opa. Ou seja, mais do que a gente fala para a criança, é aquilo que ela vê que vai fazer a diferença, né? A própria Lecuyer, ela menciona um pouquinho sobre isso, né? Ela fala o exemplo da professora e do eletricista, né? Que é aquele caso em que, numa sala de aula, uma luz queimou e aí chamaram o eletricista, né? E aí, o eletricista fazendo seu trabalho, as crianças na sala de aula, em determinado momento, o eletricista leva um choque e chama um palavrão. Para onde as crianças vão olhar? Para o eletricista ou para a professora? Para a professora. Vai dizer a Lecuyer. O experimento é esse. Olharam para a professora. Por quê? Porque a professora é a referência de como se deve agir. Nós somos a referência de como se deve agir. Não o que nós falamos. Atenção, eu estou falando o que nós falamos. A nossa vida é a referência do que as crianças devem viver, né? Então, tenhamos muito cuidado, né, com aquilo que a nossa vida fala. Porque disso, do que a nossa vida fala depende muito, em muitos aspectos, a formação da criança, né? E um outro aspecto importante também, outro princípio, então, o ambiente importa, a rotina importa, né? O exemplo, a força do exemplo importa, mas também existe um outro elemento importante, né? É importante saber formar vínculo com a criança. Por quê? Porque é o vínculo que nós criamos com a criança que estabelece uma relação de confiança. Ela também fala isso, daquelas que leram o livro, ela menciona isso lá no capítulo, se não estou enganado, capítulo 18. Capítulo 18. Né? Esse é um capítulo fantástico, quem quiser reler depois, porque é exatamente isso, né? Ou seja, quando a gente cria um vínculo com a criança, é um vínculo de confiança, ela se torna mais disposta a nos ouvir e a nos acolher. E é por isso que a gente não pode ser um brutamontes. Também, é uma outra razão. Mas é por isso que a gente não pode ser um brutamontes, um grosso. Né? Por quê? Porque muitas vezes a grosseria, quase sempre a grosseria, ela quebra a vinculação. Ela rompe a confiança. Ou vocês falariam com alguém que vocês têm certeza que a pessoa vai brigar com vocês quando vocês falarem. Não, eu vou contar uma coisa, mas eu sei que a pessoa vai brigar comigo, e eu vou contar. Estou me sentindo à vontade para falar com ela.
Ninguém se sentiria à vontade. Se a criança ela se acostuma a ter medo de nós, simplesmente medo de nós, é claro que ela não vai contar o que aconteceu na escola. Ela não vai contar se aconteceu alguma coisa ruim na escola. Vocês percebem isso? E diversas outras situações. Então é importante que a gente busque cultivar esse vínculo. Nos mais velhos, claro, por exemplo, né, entre os 7 e 11 anos lá, né, tem já a questão da conversa, da participação na vida da família, mas desde os pequenininhos é importante formar esse vínculo. E aí vem o grande ponto, né, e aqui, especialmente, eu falo aos pais, né, aos homens, né, como é importante a gente entender isso. O quê? É que nas criancinhas menores, o vínculo de confiança, ele nasce quando a criança, a partir da percepção da satisfação das necessidades fisiológicas, das necessidades básicas. Então, como é que a criança ela vai desenvolvendo essa vinculação? Ela desenvolve a vinculação com aquele que é seu cuidador principal, com aquele que satisfaz e realiza suas necessidades básicas. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente ouve, né, de pais que às vezes, não, eu não gosto de trocar fralda. Ninguém gosta, né? Mas por que é importante, por exemplo, um pai, né, todos, não é o pai, mas aqui eu me refiro especialmente aos pais, por que é importante que os pais participem de algumas atividades, de alguns compromissos que satisfaçam a necessidade básica da criança? Porque é aí que a criança vai se vincular com ele. Ela vai perceber o pai como alguém que cuida de mim e, portanto, alguém em quem eu confio. Alguém em quem eu confio, né? Isso é muito real, né? Muito real. Enfim, até pessoalmente, eu só não vou contar tudo porque tá tempo já adiantado, né? Mas isso até em experiências, assim, quando a gente tem mais de um filho, às vezes a gente fica mais com o mais velho, né? A gente acaba meio que delegando inconscientemente, né? Pode contar, André, pode contar, fique à vontade. Às vezes, né, por exemplo, aqui nós temos 2 crianças, né? 2 filhos, e muitas vezes eu fiquei muito... como geralmente o mais recém-nascido ele mama muito, né? Então fica mais com a mãe, né? Então muitas vezes a gente, poxa, eu vou então cuidar do Francisco aqui, do mais velho, e administrar aqui, né? Só que muitas vezes eu deixei de fazer algumas coisas que eu fazia com o Francisco, com a minha filha mais nova, né? E eu comecei a perceber que, veja, eu precisava, mesmo que eu tivesse cuidado do Francisco, eu precisava também, e me esforço até hoje para isso, também, mesmo que tenha mãe, que eu possa também fazer algumas coisas, por exemplo, trocar a fralda dela, alguma coisa assim, que seja um atendimento de necessidades básicas. Por quê? Porque eu preciso também formar e construir o vínculo com ela. Por mais que eu não precise, mas eu tenho uma babá, certo? Mas é importante que você faça também. Certo? A babá pode fazer de vez em quando, mas é importante que você faça. Que você não delegue totalmente. Por quê? Não é por uma questão de que, porque... Não, é uma questão intencional. É ruim. Ninguém gosta de acordar às 3 da madrugada para trocar uma fralda, certo? Mas é importante que se faça intencionalmente. Por quê? Porque é aí que o vínculo vai ser formado. Então é muito importante que isso deixe bem claro. Nas crianças da primeira infância, é atendimento de necessidades básicas. É isso que vai formar o vínculo. Nesse ponto, nós conversamos também muito sobre aquela teoria do apego que ela traz no livro, né? E foi muito interessante quando a gente analisa o papel do cuidador principal, né? Que é a pessoa que passa mais tempo com a criança. E geralmente isso é um tema que dói quando a gente vai trabalhar com pais, com mães, com famílias, né? Porque o tempo é algo que a gente está assim, todo mundo está ali argolado, sem tempo. Mas uma criança precisa do seu cuidador principal com tempo disponível. Né? E a gente passa nessa teoria do apego por um confronto de que a pessoa que é criança vai desenvolver o seu vínculo e a sua segurança é a pessoa que passa mais tempo com ela. Isso é inevitável. E qual que é o problema? Que a gente tem inúmeras atividades, né? Eu sei que a vida é muito corrida. As crianças estão entrando cada vez mais cedo na escola, né? Enfim, e nos arranjos aí, ou então fica na casa do vô e tal. E a gente precisa disso muitas vezes, né? Isso são ferramentas que são necessárias para muitas famílias e tudo bem. Só que aí entra naquilo que você estava falando. E quando a gente chega em casa do trabalho, puxa, o que eu mais quero é sentar no sofá aqui e veja, a gente conversou sobre isso.
na disposição de móveis das nossas casas, e eu coloco a minha como primeiro exemplo, infelizmente, o sofá e as poltronas já estão virados para a televisão. Você Sim. pode analisar qualquer casa. Atualmente, todas estão dispostas desse jeito, né? Então, a nossa tendência, de fato, é chegar para aquele momento de, puxa, eu preciso disso aqui, às vezes até uma fuga, não sei, Sim. do adulto, né? E a criança tá... E tudo bem, se a gente tem ajuda, que ótimo, que grande maravilha. Mas é preciso ter essa consciência de que o cuidador principal é aquele com quem a criança desenvolve o vínculo mais importante e é aquele com quem ela passa mais tempo, né? E a gente vive no momento, aquele jargão de que, não, o que mais importa é a qualidade do tempo. Tudo bem, importa a qualidade Não do tem tempo, verdade. claro que sim, né? Mas assim, um tempo de qualidade importa, mas importa também a quantidade de tempo. Esse é o ponto. E a gente não ouve muito isso, né? Porque a gente quer mais calar aqui as nossas dores internas. Sim, exatamente. O ponto é exatamente esse, né? Claro, podem haver necessidades, pode uma coisa levar a necessidade, mas o que a gente não pode esquecer é que a gente precisa, então, quando chegar em casa, estar plenamente presente e intencional, no sentido de que nós, mesmo que haja uma outra pessoa que nos ajude, nós precisamos ser aqueles que vão administrar essa questão. Isso é importante, né? Então, por exemplo, mas meu filho vai para a escola, certo? Eu preciso estar na escola, eu preciso, habitualmente, né, com certa frequência, certa regularidade, preciso conhecer os professores. Preciso conhecer, né, qual é o ambiente em que a criança vive. Porque isso vai ser importante. É aí que... por quê? Porque são essas pessoas que ela vai ouvir também. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Então, esse é um outro princípio. O vínculo é importante. Então, dedicar nosso tempo e nosso esforço por formar vínculo com os nossos filhos. Mas é porque eu chego em casa e eu tenho que arrumar a casa. Eu chego em casa e eu tenho que lavar a louça. Eu chego em casa e eu tenho que fazer isso. Certo? Isso não é desculpa. Chama a criança para fazer com você. Entende? Essa é uma coisa, né? A pessoa, não, mas eu tenho que fazer isso. Você já pensou em chamar a criança para fazer com você? Não, porque eu tenho que levar o lixo. Você já pensou? Será? Veja, é claro, tem coisa que não dá para a criança fazer com você. Mas será que tem coisa que ela consegue fazer com você? Não, mas porque tem outro filho, eu tenho que preparar o jantar do outro filho. Será que você não pode chamar o filho mais velho para te ajudar a preparar a comida do mais novo? Será que você não pode, enfim, né, buscar um dia na semana, vocês preparam uma comida juntos, vão conversando? Será que você não pode? Enfim, é aquela questão, né? O amor, ele é criativo. O amor é criativo. O amor vai criar meios de estar juntos e de fazer o tempo multiplicar. Saibam de uma coisa, né? Eu escrevi muito sobre isso, né? Sobre esse ponto, né? Mas para o nosso tempo e o tempo da criança são percebidos de forma diferente também, né? Então, ficou viralizado um vídeo recentemente muito interessante sobre o caso, né? E que é a visão da mãe e a visão da criança sobre o dia, né? Então, a mãe, ela começa o dia, a mãe acorda, já vai com uma criança, e aí começa toda a bagunça, e a criança, ela quebra o copo, tudo mais, e aí a mãe, ela junta o copo, e aí é uma bagunça. Aí o pai chega em casa e ele pergunta, e aí, amor, como é que foi o dia? Ela, mais um dia normal, toda descabelada. E aí depois o pai, ele vai lá com a filha, né, colocar ela para dormir, e ele fala assim, e aí, filha, como foi seu dia? E a filha responde, mamãe, foi um dia incrível. Papai, foi um dia incrível, um dia fantástico. Eu derrubei o copo sem querer e eu e a mamãe limpamos juntas o copo que estava quebrado. E aí depois, eu estava lá e acabei sujando. Quase que o cachorro escorregou, mas a mamãe, ela riu comigo e levou o cachorro e limpou lá depois. A gente limpou juntas. E aí depois a mamãe saiu correndo. A gente quase estava atrasada, papai, mas a gente foi correndo e conseguiu chegar na natação a tempo. E assim por diante. Em outras palavras, aquilo que nós percebemos não é a mesma coisa que a criança percebe, né? Então, saber que, mesmo com o nosso esforço, a gente está cansado, mas o pouco que a gente faz, né, que se é um pouco sincero, esforçado e leal, já faz diferença na vida da criança, né? E aqui a Larissa colocou aqui, né? Muitas vezes a gente não consegue um tempo de qualidade se não tivermos dedicado quantidade suficiente de tempo para a construção do tempo de qualidade. Profunda essa sua colocação, viu, Larissa? É exatamente isso. O que me parece que isso significa? Significa que, muitas vezes, nós precisamos, em certo sentido, comprar o nosso tempo também, né? Em que sentido? De que, veja, eu sei que se eu ficar trabalhando mal ou procrastinando trabalho, eu vou, enfim, vou ter que trabalhar em casa. E assim não vou ter tanto tempo de qualidade, a quantidade de tempo, né? Ou sei que se eu, enfim,
cada um tem que ver sua realidade, né? Mas a gente precisa dedicar quantidades suficientes de tempo para a construção, né, do tempo de qualidade também com nossos filhos, né? Só vai ter um tempo de qualidade. Não dá para fazer um passeio da tarde de 5 minutos, de 10 minutos. Então, a gente precisa também ter essa noção, né, de que a quantidade também é importante, em certo sentido. Então, esse é outro princípio importante. Aqui eu já estou terminando, tá bem? Fiquem tranquilos. E o último princípio, que é importante, então é isso, ó, vamos retomar os princípios para que vocês possam, quem quiser anotar, né, sei que aqui muita gente anota, mas primeiro princípio, o ambiente importa. Não desprezemos a ordem do ambiente, certo? A rotina importa. Não desprezemos a importância da rotina, por quê? Porque é na rotina que a criança vai perceber os passos que a sua vida está dando. É na rotina que a criança... Veja, é através da rotina que nós vamos transmitir os grandes valores. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque nós só conseguimos amar aquilo que nós vivemos habitualmente. Repito, nós só conseguimos amar aquilo que nós vivemos habitualmente. Então, se eu ouço uma coisa uma vez e outra, eu vou dar um exemplo, na formação religiosa dos filhos, um exemplo muito claro. Se a criança ela só ouve de Deus quando ela vai na igreja uma vez na semana, isso não é formar religiosamente a criança. Isso não vai formar, né? Entendem? Se a criança ela só ouve de Deus, porque de manhã a gente faz uma oração e de noite faz outra, e no dia inteiro a gente passa sem não pensar em nada, poxa, a criança, isso não é nada de formação religiosa da criança, nada de formação espiritual da criança. A criança ela vai crescer uma teia. Por quê? Porque ela não vai, veja, ela não vai se comprometer pessoalmente com isso. Né? Então, a rotina é importante. O que a rotina ela vai nos dizer? A rotina vai nos dizer o que importa para a família. Se a família ela tem o hábito, a rotina, tem a possibilidade de jantar juntos, por exemplo, que aquilo seja uma rotina, vai manifestar que aquilo é um valor importante para a família. Entende? Se a criança ela tem, enfim, a família tem um momento em que eles leem juntos, por exemplo, todo dia ou alguns dias da semana, habitualmente, certo? Isso demonstra, é manifesto para a criança de que isso é um valor que importa para ela, para a família, e que ela participa dessa família. Então, a rotina é importante aqui. Depois, o vínculo importa. Importa que nós busquemos formar vínculo com nossos filhos para que eles possam ser orientados com mais docilidade. E, por fim, o quarto e último princípio é que existem pelo menos 3 formas de conduzir a formação e elas devem ser vividas nessa ordem. O que em primeiro lugar importa para que eu forme e oriente meus filhos a esses grandes valores? Em primeiríssimo lugar, exemplo. Exemplo. Então, qual é o empenho que eu devo ter para formar meus filhos para serem pessoas boas, pessoas que abracem comprometidamente a verdade, a bondade e a beleza, sendo essa pessoa que abraça a verdade, a bondade e a beleza, sendo essa pessoa que sente nojo da mentira, sendo essa pessoa que realiza o bem ainda que custe sacrifício pessoal, sendo essa pessoa que busca estar em contato com a beleza, que valoriza aquilo que é belo, também, por exemplo, nos diversos contextos em que ela está, né? Seja na literatura, nas artes, assim por diante. Mas qual é o primeiro aspecto formativo? Sendo essa pessoa. Então, é aquilo que o Tiago falou, né? Poxa, se eu falo que é para ler e eu não leio, em nenhum momento, eu não tenho como formar a criança, não é verdade? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo é a dimensão fundamental. O primeiro empenho é ser. Primeiro sejam. Ser. Depois. Depois a palavra? Não. Depois a prática dirigida. Filho, vai varrer a casa. Vai varrer aquilo que você sujou. E aí a gente fica lá e a criança vai lá fazer a coisa. Poxa, mas será que a gente não precisa orientar antes? Não basta que a gente diga, vai fazer isso. Não. Em primeiro lugar, a gente tem que dirigir a prática. E atenção, dirigir a prática não é fazer pela criança. Dirigir a prática não é fazer pela criança. Ou seja, é orientar o modo como se faz. É orientar o modo como se faz para que ela esteja pronta para fazer sozinha. Então, o que a gente faz quando a gente faz uma prática dirigida? A gente dirige as atividades que a criança habitualmente deve fazer. A gente não simplesmente lança ela ao mar e se vira aí para nadar. Não. A gente instrui como ela deve nadar. A gente instrui como ela deve fazer. A gente ajuda, assim, ela a formar hábitos. Atenção. A prática dirigida, dirigir as atividades rotineiras da criança, dirigir, ou seja, apenas orientar, instruir, vai ajudá-la a formar hábitos.
E depois, a palavra. Terceiro meio. Mas a palavra não vai servir para formar hábitos. A palavra vai servir para formar critérios. Atenção. Exemplo, prática dirigida, palavra. A prática dirigida vai servir para que a gente forme o hábito na criança. Veja, ela vai ter que fazer aquilo. A gente vai precisar instruí-la como fazer. Mas qual é o sentido dela fazer isso? Por que ela tem que fazer isso? A palavra. Se a gente muda essa ordem, as coisas podem ficar bagunçadas, tá bem? Isso vai valer para todas as coisas que eu vou falar agora, porque agora a gente entra na parte final, que são as aplicações práticas. A gente falou dos princípios, primeiro falou da crise, do diagnóstico, falamos agora sobre os princípios, e agora vamos concluir, porque eu já estou deixando tarde para vocês. Está um pouquinho tarde já para ir, imagino que vocês talvez tenham outras coisas também, mas agora a gente entra nas aplicações práticas. De que maneira, então, a gente pode fazer com que, na prática, a criança ela possa viver essas realidades a partir desses princípios? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que, vejam só, a verdade, a beleza e a bondade são valores que se abraçam não simplesmente assim, eu posso tocar, eu não posso tocar na verdade, não posso tocar na bondade, não posso tocar na beleza, de alguma maneira. De alguma maneira, elas fazem parte de uma dimensão transcendente. Elas fazem parte de uma dimensão que não é meramente material e animal. E, portanto, a grande parte do nosso empenho em ajudar os nossos filhos a buscarem a verdade, a bondade e a beleza é formar aquelas capacidades que são as capacidades, a gente chama também de faculdades, que as permitem buscar essas realidades, né? Então, qual é a capacidade humana que nós temos para buscar a verdade? A inteligência. A inteligência. Então, quando a gente forma a inteligência dos nossos filhos, claro, de acordo com o grau de desenvolvimento dele em particular, a gente ajuda-o, desde já, a ir buscando a verdade, né? A vontade, né, cujo objeto próprio é o bem, formar a vontade, fortalecer a vontade para que ela abrace o bem, apesar dos sacrifícios que eu mencionei. E o coração. O coração, a gente pode chamar também de imaginação, né? Mas a imaginação, o coração, é aquela capacidade humana, aquela faculdade humana que vai nos colocar em contato com a beleza. É o centro do nosso ser, por assim dizer, né? Então, o que a gente precisa fazer? Criar meios de formar essas três faculdades. Como é que a gente vai formar a inteligência? O que é importante para que a gente possa ajudar os nossos filhos a irem pensando e terem consideração em relação à verdade? Em primeiro lugar, em termos do exemplo, desenvolver em nós e transformar nisso num valor familiar a confiança, a sinceridade. Então, a virtude da sinceridade, a virtude da confiança. Por exemplo, uma coisa que é muito séria aqui, tá bem? Não mentir para os filhos. Então, tenho contado tudo para os filhos? Não, não tenho que contar tudo, mas não mentir. É simplesmente isso. Então, expulsem o homem do saco. Eu sei que o homem do saco não está na casa de vocês, né? Mas em outros contextos é muito comum. Expulsem o homem do saco, né? Expulsem a polícia, né? Que às vezes falam assim, não, se você sair, a polícia vai te pegar, e assim por diante. Então, evitar realmente isso, né? Pede para dizer que eu não tô, diz aí que eu não tô, né? E assim por diante, né? Então, não compactuar com a mentira, porque a criança percebe, chega uma hora que a criança percebe que há uma certa hipocrisia aí. Então, não compactuar com a mentira. Então, ser muito sincero, ter muita clareza e muita sinceridade. Isso é um ponto muito importante. Desenvolver a virtude da sinceridade em nós. E também, nessa segunda parte, buscar desenvolver a inteligência da criança, principalmente, e aqui é apenas uma ideia, através do desenvolvimento da linguagem. Por que ele fala agora de uma coisa mais tão técnica, né? Linguagem. É simples, porque, vejam só, o que acontece com as pessoas hoje em dia, né? Os jovens que estão nas universidades ou nos ensinos médios da vida e que são muito manipuláveis. É porque eles não têm critérios. Eles não têm discernimento. Eles não têm uma inteligência treinada para discernir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. A grande questão é que esse refinamento e essa formação, ela deve começar desde cedo. E onde é que ela começa? Na formação da linguagem. Quando a criança ela começa a aprender a usar a linguagem, e a linguagem é o meio através do qual a inteligência se expressa.
Espero que não esteja filosofando muito. Mas, veja, o grande instrumento da inteligência é a linguagem. A gente se comunica o nosso pensamento através da linguagem. Percebam bem, olha só que interessante. Se eu perguntar aqui, né? Pergunto para ele, Walter, eu percebo ele triste e falo assim, o que aconteceu? Aí ele fala, não, porque eu estou desanimado, por exemplo. Poxa, eu vou falar, certo? Tentar dar um conselho. Walter, tenta isso, né? Tá desanimado, né? Você tá... Enfim, o que tá... Agora, se ele falar, eu tô triste. Poxa, a minha solução vai ser outra. Talvez o conselho que eu dê para ele seja diferente. Se ele falar que eu tô muito cansado, poxa, vai ser outro. Então, vejam só. A forma como nós nos expressamos determina a forma como nós entendemos a realidade. Determina a forma como nós vamos nos portar diante da realidade. Então, uma pessoa que não sabe expressar, por exemplo, o seu sentimento, que não tem domínio da linguagem para exprimir os seus sentimentos, as suas realidades, aquilo que lhe acontece, ela vai ter uma dificuldade de interpretar essa realidade. E é por isso que a linguagem é tão importante, né? Então, uma das formas muito importantes de nós fazermos isso é, por exemplo, e essa é uma coisa bem prática, formar o hábito da leitura em nossas casas. Formar o hábito da leitura nos nossos filhos. Um hábito que deve ter duas coisas, gradual e habitual. Habitual deve ser regular. Deve ser todos os dias. Gradual, porque deve ser aos poucos. Não vou dar para o meu filho ler, desde já, o Hobbit, por exemplo. Meu filho nunca leu. Vou dar o Hobbit, ler 1h30 por dia. Pelo amor de Deus, né? Então tem que ter aí o discernimento. Deve ser gradual e habitual. Gradual. Nesse início ele não consegue ler tão bem. Certo, vamos alternar então. Eu leio em voz alta para ele. 3 dias na semana eu leio em voz alta para ele. 2 dias a gente vai alternando, eu e ele a leitura. Ele já está desenvolvendo melhor a leitura em voz alta. Então, agora, todos os dias da semana, a gente vai alternando. E depois, a gente alterna entre ele lendo sozinho e eu lendo em voz alta, ele lendo sozinho e nós lendo juntos, e assim por diante. Então, formar um hábito que seja habitual, regular, né? E gradual. Muito importante isso. Eu deixei também, depois eu mando para vocês, repasso para a Rebeca, eu tenho um pequeno post sobre isso, assim, sobre 4 dicas concretas de como formar o hábito de leitura, depois eu repasso também, que a gente dá para aprofundar melhor sobre isso. Mas esse é o ponto. Pode falar, Rebeca. Não, eu só queria que hoje a gente tem pessoas que não estão no grupo, a gente já conversou um pouco sobre a formação do imaginário. Na leitura anterior foi aquele Formando um Coração de Virtudes, salvo engano é esse nome, e tivemos também uma aula sobre arte. Cultivando. Isso, cultivando um coração de virtudes, depois uma aula sobre leitura e tal, mas o ponto é que a gente não deve chegar logo com Hobbit para uma criança pequena, mas também cuidado para não chegar. A gente pode falar nome, né? Cuidado para não chegar também lá com o Diário de um Banana, que hoje está assim muito E eu já tive mães falando isso. Nossa, não, meu filho lê muito. Eu falei, nossa, que bom. E o que ele lê? Ele já terminou a coleção do Diário de um Banana. Aí eu nunca tinha ouvido falar dessa coleção. Quando eu cheguei numa livraria, eu peguei e assim eu falei assim, puxa, era melhor que ele nem tivesse o hábito de ler, né? Porque para pegar um negócio tão... Então, assim, parte de nós, de fato, mas a gente precisa tomar cuidado com a qualidade daquilo que a gente está oferecendo. Porque muitas vezes passa por isso, sabe, André, da gente assim, puxa... Travou. Rebeca? É legal, e a gente acaba perdendo a noção, ou até mesmo deixa passar, porque não, ele está lendo, mas sério, vamos com calma, né? É importante também. Exatamente, então é saber exatamente isso, que nós devemos ser graduais, mas também não devemos subestimar nossos filhos, né? Não devemos subestimar nossos filhos, não precisamos oferecer diário de banana ou, o que também é muito comum entre as meninas, eu tenho ficado assustado com isso, diário de uma garota nada popular. Tudo isso é extremamente corrosivo. Menino, a Annalisa ganhou esse livro de aniversário. E aí, quando ela ganhou, ela olhou, ela nem abriu, ela olhou e falou assim, mãe, eu não quero esse livro, eu posso trocar? Aí eu falei assim, graças a Deus, eu falei assim, tinha o selo de troca, eu falei, pode, filha, você pode trocar. Aí ela foi na livraria,
Ela falou assim: eu posso escolher qualquer um? Você pode, depois que eu ver. Você pode livremente escolher dentre as opções que eu vou te dar. Tipo assim, aquela máxima da liberdade parental, né? Então, você tem toda a liberdade de escolher dentre as opções que eu vou lhe oferecer. E graças a Deus, eu vi o livro por causa disso. Surreal. Sim, exatamente, exatamente. E para vocês verem, né, como esse termo do critério é importante. Nós precisamos saber isso, né? Então, por exemplo, hoje em dia, graças a Deus, né, tem até alguns catálogos que ajudam a isso, né? Então, por exemplo, pai pergunta, professor, esse livro aqui, aí eu vou lá, dou uma pesquisada, leio aí as resenhas, já tem como saber, assim, né? Então, ou vocês analisam, né, pelas resenhas, ou perguntam para alguém que tem um entendimento sobre isso, né? Então, vale a pena procurar conselho nesse sentido. Mas o hábito de leitura é fundamental para ajudar a criança a buscar a verdade. Então, na dimensão moral, a virtude da sinceridade, da confiança. Na dimensão formativa, a leitura. Formar o hábito da leitura. Tudo bem? E depois, a vontade. Né? Então, a vontade, ela vai ter como objeto a bondade, o bem. A vontade vai ser aquela capacidade, aquela faculdade que vai nos ajudar a abraçar o bem. Como é que a gente fortalece a vontade? Através, em primeiro lugar, para as crianças, principalmente para as mais novas, mas para todas, até para nós, os hábitos básicos, né? Quais são os hábitos básicos? Quais são as primeiras coisas que a gente deve se perguntar quando nosso filho está um pouco estranho, está um pouco irritável, está um pouco e assim por diante? Quais são as 4 primeiras coisas que a gente deve se perguntar? Como está o sono? Como está a alimentação? Como está a higiene? E como está a ordem? 4 hábitos básicos. Muitas vezes, muitas coisas, muitos problemas, né, em termos comportamentais, encontram suas raízes aí. Então, essa é a primeira coisa que a gente deve se perguntar. Então, cuidar de manter os 4 hábitos básicos bem cuidados, bem estabelecidos, é de extrema importância, de fundamental importância para a criança. Não porque o filho está um pouco estressado, mas certo, e como tem sido a rotina dele? Não, é que ontem ele dormiu às 11 da noite assistindo TV e comendo Cheetos. Entendi. Tudo explicado, tudo explicado. Então, essa é a questão, né? Formar os hábitos de forma adequada. Depois, formando nas virtudes. A virtude, as 4 virtudes clássicas, né? Discernimento ou sabedoria, buscando esclarecer e dar critério aos nossos filhos, e é por isso que a gente precisa conversar com eles, para que a gente ouça como eles veem o mundo e que a gente possa dar luzes a eles para que eles interpretem aquilo que eles vivem, aquilo que eles estão vivendo. Então, ajudando-os a ter discernimento e sabedoria, né? Ajudando eles a terem coragem, fortaleza. Qual é a fortaleza das crianças? Acordar no horário. Né? De alguma maneira, fazer aquelas coisas que eu não gosto, mas eu sei que eu preciso fazer. Essa é a nossa fortaleza também, né? Como é difícil. Né? Dormir no horário, por exemplo. Acordar no horário, e assim por diante. É uma luta para nós, né? Também. Então, a fortaleza, saber aceitar e lutar, e os pequenos desconfortos que a vida nos oferece. Por quê? Porque é bom. Eu vou acordar para trocar a fralda do meu filho, por exemplo. Ah, é gostoso? Não é gostoso, mas é bom. Olha só. Não é prazeroso no sentido físico, mas é bom. Eu sei que é bom. Eu sei que aquilo é ali que eu devo estar. Né? Então, isso realiza. Depois, a moderação, a temperança, né? Um outro nome para moderação na comida, moderação na bebida, moderação no entretenimento. Né? Moderação, isso é muito importante, a moderação. Buscar ter meios práticos de formar nessas virtudes. A justiça, que se manifesta na sinceridade, na veracidade, no respeito aos pais, né? No respeito aos pais, no respeito aos mais velhos, no respeito aos professores. Então, ter meios práticos de instalar essas virtudes. Então, a gente deve saber, por exemplo, quais são as virtudes que meu filho precisa. Né? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lista com todas as coisas que ele precisa e bora, agora, a partir de hoje é essa lista. Não, óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que conhecer meu filho. Meu filho tem essa dificuldade, essa limitação, então eu preciso ajudá-lo. Então, eu vou tentar com ele, com muito otimismo, com muita alegria, eu vou tentar propor, filho, vamos tentar, essa semana, juntos, vamos tentar vencer esse ponto. Você tá tendo dificuldade de começar no horário do estudo, então vamos começar nessa hora, vamos estar juntos. Mamãe te ajuda, papai te ajuda, e vamos juntos. Né? Então, a gente ajuda para que ele vá formando esse hábito. Conquistou esse? Vamos para os próximos, mas com muito otimismo. Veja, o amor é otimista, né? E é uma coisa que eu sempre falo, a Luciana deve lembrar também, né? É aquela questão,
O primeiro passo para que uma pessoa ela queira ser melhor é ter alguém que acredite que ela pode ser melhor. Então, muitas vezes, para os nossos filhos, é isso. Se a gente fala assim, você nunca faz nada do que eu faço mesmo, eu não vou nem tentar mais. Poxa, isso não é o que o amor faz. O amor é confiante, o amor é paciente, o amor é benevolente, é benigno, né? Tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Então, é um grande ideal, né? E é isso. A melhor forma de motivar nossos filhos a serem melhores é que nós acreditemos e manifestemos com obras que nós acreditamos que eles podem ser melhores. Então, motivar com muita alegria. E depois, o coração. A última parte. Então, vontade, que é a busca do bem. Então, cuidar dos hábitos básicos e das virtudes. E o coração, a última parte, né? A parte que se direciona para a beleza, podemos dizer assim, né? Em primeiro lugar, o primeiro ponto, que pode ser uma dimensão prática, seria exatamente um dos capítulos também do Educar na Realidade. Se não me engano, aqui também está no capítulo. E eu vou fazer referência para que vocês possam ler depois também, né? Mas no Educar na Realidade está. Então, acho que não tem aqui. Acho que é no Educar na Curiosidade. Mas tem uma parte que fala sobre a natureza. A natureza, ou seja, saber ajudar nossos filhos a viverem a vida real também, por exemplo, ao ar livre, é importante. É claro, a gente vai ter que discernir o que cabe nas nossas circunstâncias, né? Mas Charlotte Mason, que também é uma educadora que talvez alguns conheçam, ela fala uma coisa interessante, né? Ela fala assim, ó, se você pode estar com o filho fora de casa, ao ar livre, podendo, sem nenhum inconveniente, por que não? Por que ficar nas quatro paredes do apartamento a apresentar a ele a realidade, né? Então, saber valorizar isso, né? Saber que o contato com a natureza é muito positivo para os nossos filhos. Seja na rotina, seja também em momentos especialmente preparados para isso. Então, natureza. Depois, a ordem material. Isso forma o coração, né? A ordem material forma o coração para a beleza. A criança ela se acostuma a ver as coisas em harmonia. A criança se acostuma a não querer a bagunça, né? Exatamente. Ela trata isso como uma regra de vida, né? A Charlotte Mason. Exatamente, exatamente. Então, isso é uma coisa que vale a pena pensar, né? A natureza, a ordem material, cuidar da ordem material, porque é aí que a criança vai ter contato com a harmonia material e vai se acostumar, se habituar a ela. E também o cultivo, né, da vida de piedade. Cultivo da vida espiritual. Isso é um ponto importantíssimo, né? Vocês devem talvez conhecer o Comênios. Ele fala que, bem, tem 3 coisas que a criança precisa aprender: fé e bons costumes, fé e piedade, bons costumes e as ciências e as artes. Então, veja só, primeira coisa, o mais fundamental, né, é exatamente a fé e a piedade. Depois, bons costumes, formação ética, formação moral. E depois, as ciências e as artes. Perceba que hoje em dia o que colocam em primeiro, na verdade, está em último. Né? Então, isso é uma coisa que é importante que a gente tenha em mente, né? E como eu falei a vocês, tudo isso, seja ordem material, seja todas essas outras dimensões, inclusive a formação religiosa dos filhos, ela não se dá fora de uma rotina. Ela implica rotina. Ela implica alguma coisa que esteja encarnada na vida. E é assim que a gente consegue, no final das contas, de forma bem prática, formar a inteligência, a vontade e o coração dos nossos filhos. De forma bem prática. Agora, como eu costumo sempre terminar as palestras, as conversas que a gente tem, né? Uma palestra boa é aquela palestra da qual a gente sai com algumas perguntas, da qual a gente sai com algumas provocações. Então, eu preparei 3 perguntas de provocação para vocês pensarem e refletirem sobre o que a gente falou hoje, né? Então, vou ler para vocês as 3 perguntas e aí a gente termina. E aí eu também abro para as perguntas para quem tiver. Primeira, só percebe os detalhes quem tem um olhar refinado. Será que eu tenho medidas práticas para refinar o meu olhar sobre o meu filho? Será que eu conheço o meu filho? Será que eu estudo? Será que eu pesquiso o que é melhor? Será que eu converso com as pessoas que convivem com ele? Será que eu procuro informações? Será que eu procuro estar com ele para conhecê-lo? De forma prática, para refinar meu olhar sobre ele? Segunda, ninguém dá o que não tem. Procuro com obras que minha vida transpareça esse compromisso com o bem, a beleza e a verdade. Faço isso de forma consciente. Terceiro, busco desenvolver essa tarefa formativa contando com a participação e com a posição do meu cônjuge. Tenho consciência da importância de alinhamento nesse sentido.
4. Que tipos de rotina tenho para transmitir esses valores? Quais atividades na nossa rotina familiar manifestam, transmitem e encarnam os valores da nossa família? Última, busco fomentar uma relação de confiança com os meus filhos? Essas são reflexões que nós devemos nos fazer. São perguntas que às vezes podem incomodar e assim, se nós estamos no caminho, elas vão nos incomodar. Geralmente, os pais que não estão nem para a educação, eles vão sair tranquilos dessas perguntas. Mas nós, que somos pais que nos preocupamos, nós vamos sair. A algum ponto a gente vai perceber que a gente pode melhorar. Essa é a melhor coisa de todas, né? A gente percebe que a gente tem que melhorar. Mas isso é normal, a gente não se desespera com isso. Por quê? Porque a gente sabe que nenhuma grande missão é dada sem muita graça para cumpri-la também. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é uma mensagem de confiança, de que nós podemos ajudar os nossos filhos, nós devemos nos empenhar para que nossos filhos eles busquem a verdade, a beleza e o bem. Mas que, para isso, a primeira e principal coisa é que nós nos comprometamos a buscá-los. Esses valores, eles, antes de serem transmitidos aos nossos filhos, devem ser vividos por nós. Essa é a ideia que eu queria transmitir para vocês, e aqui a gente abre para as perguntas. Muito obrigado. Gente, vamos abrir para as perguntas. Quem quiser mandar no chat também, a gente vai abrir. Ou não, podem abrir o microfone. Não vou cuidar do computador, senão vai acabar. Tá bem tranquilo. Alguém tem alguma pergunta? Não só pergunta, às vezes a gente tem alguma observação, uma inquietação, ou não sei, tipo, professor André, me salve. Tá acontecendo tal coisa, o que eu vou fazer? Né? Não sei, alguém quer abrir? Senão eu vou, né, enfim, ter que, porque vocês sabem, né, que eu gosto dessa parte. Eu acho que eu anotei o caderno inteiro, eu trouxe um caderno pequeno. Alguém tem no chat alguma coisa? Deixa eu ver. Bem, nós falamos da Charlotte Mason também. Eu acho que, André, essa aula assim, foi incrível, porque eu vou sair em paz de que, meu Deus, graças a Deus, a gente não falou besteira, né, nos nossos encontros, está tudo alinhado. Amém, Senhor. E o que eu acho assim, tocou muito para mim de tudo. Claro, eu tenho inúmeros pontos, mas eu gostei muito da sua abordagem de falar para a gente sobre formar personalidades, né? Grandes personalidades, eu diria. E para formar, você colocou bastante de nós primeiros sermos essas personalidades que vão ter raízes firmes, né? Que não vão estar ali balançando, titubeando quando chega a tempestade ou quando chega uma dificuldade, que pode ser pela cultura, mas pode ser por um sofrimento de vida, um sofrimento familiar, uma dificuldade, enfim, né? Esses momentos adversos, eles chegam para todos nós. E quando a gente pensa nessa ideia de ser uma grande personalidade, de formar isso para os nossos filhos, por quê? Eu olho assim ao redor e o que a gente tem visto muito, né? Infelizmente, são crianças desacompanhadas, embora na companhia de um adulto, mas porque estão largadas, né? E é aquilo, já está na escola, então é isso, eu estou pagando e acabou. Crianças desacompanhadas na presença de adultos, crianças perdidas num mar de insignificância total, né? A gente olha e eu lembro de ter comentado isso com as mães nos nossos encontros. A gente tem um mar de incertezas e de coisas supérfluas o tempo todo ali do nosso lado. Hoje, muito nas telas, mas não só nas telas. Senta para conversar com um grupo comum assim, de adolescentes. Para ouvir. Quais são as preocupações? O que está rodando a mente dessa geração mais nova, né? E assim, eu tenho feito essa pesquisa de campo e, sabe, tem me preocupado muito. Sim. Primeiro porque eu ainda não tenho filhos adolescentes, mas eu penso assim, puxa, quando eles forem adolescentes, com quem que eles vão andar? Né? Se a gente olha assim para um lado, olha para o outro e, puxa, tá difícil. E então, quando a gente pensa nessa perspectiva de formar personalidades, e aí a responsabilidade maior é nossa, puxa, e agora? Né? O que a gente vai fazer?
E um ponto que eu gostei muito do que você trouxe foi: nós não somos obrigados a fazer parte desse movimento cultural que a gente não concorda, né? E a gente precisa ter essa força de caráter, ou talvez até uma força moral de se posicionar e falar: não vai ver, não, não vai participar disso, não, não vai, e vai limitar, e vai frustrar mesmo a criança ou adolescente por um bem maior, por algo que nós temos certeza, né? E ela fecha o livro com algo que eu achei muito contagiante para nós, pais, de que nós precisamos resgatar uma autoestima parental, de que nós sabemos o que nós devemos fazer, e quando nós não sabemos, nós precisamos ir na fonte correta, né? E não ficar com aquele checklist que você falou, tem aqui, tico, tá no curso de inglês, não tá, e nananã, e a gente vai ticando a vida porque virou uma grande receita de bolo, né? E não é essa a ideia. E quando ela fala isso, é algo que traz uma esperança para a gente, né? Sim. De reforçar essa nossa autoestima, mas também de nós olharmos para o lado e buscarmos essas personalidades que vão nos ajudar. Elas existem, talvez hoje não tanto, mas assim, olha para trás e eu acho que sempre foi assim, sempre foi pouco, não era a maioria. E a gente precisa dessas pessoas, né? Então eu acho assim, você é uma dessas pessoas, tem sido essa referência para mim, para minha família, para muitas famílias. E eu acho que esse trabalho ele é algo que ele está formando uma geração de pais não mais dedicados, mas eu diria assim, pais mais assertivos, mais autoconfiantes, Sim. de que é possível desenvolvermos isso. Mas a gente não pode deixar os nossos filhos soltos em um mar de irrelevância. Não dá. Eu olho assim, quando eu olho ao redor, uma criança, um adolescente que está ali morrendo de rir de um TikTok da vida, assim, chega, assim, eu fico toda arrepiada, sabe? Puxa, esse tempo que está sendo dedicado para isso, ele podia estar fazendo tantas outras coisas de valor muito superior. Às vezes, nem é nada que, assim, não é nada grave. A gente nem necessariamente está entrando aí, vai na seara, por exemplo, da pornografia. Não, é só um meme. Não, é só um vídeo que está engraçado, tudo bem. Mas somado, esse vídeo, mais aquele, mais aquele, mais aquele, no final do dia, deu um montante de minutos e horas grande que poderiam ter sido dedicadas para tarefas muito mais altas, né? E a gente perde um pouco essa noção, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Então, assim, não é exatamente uma pergunta, mas eu gostei muito desse chamado de sermos essas personalidades. E isso é difícil, Isso. né? É difícil. E aí? A gente olha para a cultura, tá difícil achar uma resposta. A gente olha, às vezes, teve essa discussão também, a gente olha, às vezes, até mesmo para dentro da igreja e está um pouco difícil também de se nortear, né? Ou porque tem lá uma pessoa que está falando coisas muito superficiais ou coisas que nem estão corretas, e aí a gente entra num looping de emocionalismo enorme, e tudo se resume a emoções, né? E não a verdade em si. E a gente olha, então, e aí? Né? E aí, André? Esse é um ponto muito interessante, né? Uma coisa que você falou que eu achei bem importante de comentar é que às vezes a gente vai ter que realmente ser claro, né? Ser firme. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência, né? Assim, de que a gente às vezes fica com medo de ser firme e assertivo com os filhos, por quê? Porque a gente pensa que eles vão ficar bravos conosco, que eles não vão gostar de nós, mas paradoxal, né? Eu tive, em um certo contexto, um aluno, né? Um aluno já de 11 anos, né? E ele era muito desafiador, né? E como foi, né, a relação? Eu sempre tratei ele com muito, assim, muito, digamos assim, muito afeto, sempre elogiei quando ele fazia a coisa certa, mas muitas vezes eu precisei fazer com que ele ficasse, por exemplo, no intervalo. Você vai ficar no intervalo comigo hoje. Não, você não vai para essa aula hoje. Hoje vai ficar depois vai ficar mais. E ele sempre, enfim, eu era firme com ele, né? E esse ano eu não sou mais professor dele, mas toda vez que ele me vê, ele corre para me abraçar. Ele corre para me abraçar. E ele fala que sente saudade, né? Por quê? E eu nunca imaginaria isso. Por quê? Porque eu sempre fui firme com ele, às vezes deixei ele assim, depois da aula, né? E assim por diante, né? Já dei nota ruim para ele e tudo mais, já chamei a atenção dele. Mas a gente pensa às vezes que
que não, né? Mas às vezes a criança, a nossa orientação e o nosso limite, ele é uma forma de manifestar amor. E a criança sente que a gente a ama quando a gente faz isso. Quando a gente não coloca limites, quando a gente não orienta, qual é a mensagem que a gente passa com as nossas ações? Não me interessa o que você está fazendo. Você não me importa. Eu não me importo com você. Então, às vezes, descaso, né? é descaso. E aquilo que é uma coisa importante de pensar, né? O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. É diferente. É a indiferença. Ou seja, quando as nossas ações manifestam indiferença aos nossos filhos, é o principal bloqueio que a gente está gerando para que ele cresça uma relação de confiança, de segurança, de amor. Então, esse é um ponto que é importante, né? Apenas gostei desse comentário dessa parte, que é uma parte que vale a pena, acho, comentar. Temos uma mãozinha levantada. Quer abrir o microfone? Luísa, Oi, tá com gente. você. Boa noite. Não, eu só queria comentar que, na verdade, eu sou nova no grupo de mães e eu senti, assim, eu tenho um filho de 2 anos de idade e essa parte do medo, da insegurança, eu senti demais, assim, e ainda sinto hoje em ser firme em certos aspectos que eu acredito que levam para os valores da verdade, do belo e do bem, porque, na verdade, a gente não encontra muitos ambientes assim como esse que está sendo proporcionado. Como a gente pode mudar isso? Só através do estudo, né? Assim, é tão difícil a gente encontrar pessoas hoje em dia que tenham essa vontade, vocação em transmitir para fazer essa corrente, né? E caminhar. Então, assim, eu queria agradecer a oportunidade da Rebeca estar dando a tantas mães, né? E ao professor por participar também, porque eu acho que muitos pais, às vezes, não conseguem fazer isso por falta de um ambiente propício também de educação, de orientação, até de indicação. Às vezes, assim, eu tento fazer, por exemplo, uma leitura habitual com meu filho, mas muitas vezes eu me sinto insegura quanto a quais livros que eu vou ler com ele, quais literaturas adequadas à idade dele, que vão, né, nos indicar para um caminho melhor. Então, assim, desses grupos, essas pessoas que possam transmitir isso e ser cada vez assim mais acessíveis, eu acho que é muito importante. Então, muito obrigada e que a gente continue fazendo isso, né? Exatamente, Luísa. Obrigado pelo comentário. Agora pense uma coisa interessante, né? Imagina, né? Se a gente tem 27 pessoas aqui, se 10 dessas 27, cada uma fizer um grupinho como esse, por exemplo, com as amigas que são próximas, aí quantas pessoas se alcança, né? Então, Exatamente. é uma coisa que... E muitas vezes é aquilo, né, André? Os nossos filhos, eles são também a nossa resposta para o mundo. Né? Deus, ele não entrega os nossos filhos à toa para nós. E quando a gente tem essa clareza, assim, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, talvez o nosso temor do que a gente está fazendo, porque quando eu deixo uma criança acompanhada de um adulto, mas ela está completamente desassistida no sentido da instrução, né? Eu estou deixando de trazer uma resposta para uma nova geração, que é a geração que meu filho vai estar. Essa talvez seria a resposta daquela outra inquietação que a gente ouve muito. Mas por que eu vou trazer filhos a esse mundo tão bagunçado, tão malvado, tão torto? Veja, muitas vezes a resposta que aquela geração vai precisar está naquilo que a gente está ensinando hoje para os nossos filhos. Né? Eles vão ser daqui a pouco um farol no seu próprio tempo, na sua própria geração. Então, o ensino da verdade, da bondade e da beleza, que eu amei que você colocou que não é um fim em si mesmo. Porque, um primeiro ponto é que no nosso meio a gente já fala disso, mas a gente acha que esse digamos assim, esse é o ponto final da curva, e não é. Né? Eu amei que você trouxe isso, não é um fim em si mesmo, na verdade são placas. Né? Como a gente está lá na estrada, olha, está faltando tantos quilômetros para chegar lá em Salinas, no Rio de Janeiro. São placas. E são placas que nos apontam para um destino final. A verdade, ela nos aponta para um destino final, que é ele. A bondade e a beleza também. Ele é o destino final. E quando a gente olha para isso, então, a nossa responsabilidade, ela não é só hoje dentro da minha casa, mas ela vira uma responsabilidade geracional.
né? De que um dia meus filhos vão ter os filhos deles e eles vão transmitir isso para os filhos, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, né? Talvez aquilo que você falou é a nossa revolução, né? Eu não gosto muito desse termo de revolução por razões óbvias, mas é a nossa resposta a um mundo perdido, inquieto, né? Ou talvez nas trevas, sei lá, um mundo que precisa de luz, de sal e luz, né? De luzeiros. E, bem, eu amei, Luísa, que você está, que bom. Tivemos uma participação ótima, André, muito obrigada, de todo o coração. Assim, eu falei para as meninas, seria um deleite ouvir você falar. Teve gente que falou que ia colocar na TV, fazer pipoca, não sei nem se tiraram foto, espero que sim. Quero te agradecer. Gente, quem não conhece o trabalho do professor André nas redes sociais, siga lá. Coloca aqui para a gente, André, nas mensagens, o teu perfil. O André, ele trabalha com formação de crianças, de adolescentes e também de pais e professores. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem turmas abertas para as crianças, são de formação literária, né, André? Latim, eu sei que tem, e aí tem outras turmas que são, e mentorias também, né, que são abertas para pais, para famílias. Você sempre divulga lá, né, no Instagram. Como é que faz para te encontrar? Lá pelo Instagram dá para ver direitinho, né? Para as crianças eu já aviso, tá na lista de espera. Tem que preencher uma lista de espera, porque agora tem uma lista de espera, mas de vez em quando eu lanço, por exemplo, nas festas tem um curso livre, que aí, mesmo crianças que não são minhas alunas podem participar e assim por diante. Agora em julho vai ter? Vai ter. Vai ter turma. Então, gente, coloca os filhos. Eu falei para vocês no início, as meninas são alunas do professor André já, sei lá, não sei quanto tempo, 2, 3 anos, eu acho, não sei. E, assim, sabe, é um negócio, assim, maravilhoso. Eu posso falar porque, né, os cursos estão online, né, André? Tem cursos online. Isso. Então, coloca as crianças. De literatura para adultos mesmo. Inclusive, no curso de literatura para adultos, agora temos aí, são uns 7 mães, por exemplo, né? A Luciana participa, a Gabriela também está aí. Ah, então já tem um curso para mães, é isso? É um curso para adultos em geral, só que, por coincidência, vieram os pais, as mães dos alunos. E como é que tá? Tá fechada essa turma? Como é que é? Aberto. A gente está estudando as tragédias gregas agora. Ai, que legal. E por que eu não tô nessa turma, né, André? Sei. E vamos abrir uma turma da Divina Comédia? Olha, vou logo lançar no nosso grupo. Então, a gente segue, o André sempre divulga lá. E eu acho assim, além dos cursos, tem muito material no feed também, né, André? Você sempre coloca lá textos, orientações, tem muito material gratuito também disponível, mas assim, vale a pena, tanto para as crianças, para os grandes, enfim, para os idosos. Tinha avós aqui no nosso meio, achei muito legal, né, deles participarem também. E olha só, o nosso grupo encerrou com a aula do André hoje, esse livro que eu falei, que foi nosso primeiro ciclo do ano. E aí, agora em maio, a gente vai começar essa belezinha aqui. O que você me fala, André? Qual é? 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Tá ótimo, muito bom esse livro. Pronto, essa aqui é a nossa próxima leitura, tá? No grupo, todo mundo é bem-vindo, nosso grupo é gratuito, pode participar, só que ele é para mães, né? Então os papais vão ter que criar o seu próprio grupo com o professor André, pode ser, não sei, mas aí as mães ficam aqui e depois vão e abram grupos nas suas... Ah, olha aí, meu marido tá online, tá mandando uma carinha... Podia abrir com você, né, amor? Então, essa é a nossa próxima leitura. Quem quiser, lá na nossa comunidade é separado. Porque, assim, muitas pessoas estão na comunidade, mas não fazem parte do grupo de estudos, que é onde a gente acaba falando muito, então por isso que é dividido. Aí é só entrar no grupo de estudos, é a turma que vai seguir para a leitura desse livro. Tá bom? Que eu vou mandar lá todo o nosso calendário, etc e tal. E ao final dele, nós já temos também uma pessoa que vai tratar sobre a imaginação, sobre a formação do imaginário dos nossos filhos. Eu já falei para quem está lá no grupo, mas eu não vou falar hoje, porque eu vou usar o elemento surpresa a meu favor, né? Então, entrem, participem. E em agosto, nós vamos ter a sequência, que eu achei legal, né? Uma série. Hoje foi com o professor André, de Vivências de Família. Em agosto, nós vamos fazer o nosso primeiro encontro presencial aqui em Belém. Quem é de fora podia já procurar passagem para vir para cá, né? Que ainda dá tempo. Nós vamos fazer um café de mães, as vagas são limitadas, os convites vão ser para poucas pessoas, porque
é o primeiro, né? Então vai que dá errado, quanto mais gente, pior, né? Então vamos fazer para poucas pessoas, porque se der errado, são poucas pessoas. E quem vai vir falar para a gente é uma mãe de 8, brasileira, que mora no exterior, ela mora na Itália, pratica a educação domiciliar com algumas das crianças, outras já estão maiores, e vai ser um encontro muito legal. Então, quero já deixar avisado. Qual é a nossa data? Dia 6 de agosto, né? Me confirmem. Acho que é isso. Enfim, vamos mandando mais informações lá na comunidade e participem, estejam presentes. 6 de agosto, né? A gente vai soltar lá, os convites vão estar disponíveis em breve. Corram, porque realmente vão ser 25 convites, é isso? Nós vamos fazer para 25 mães, né? 25 mães. Então, sim, são poucos. E é isso, eu queria mais uma vez agradecer, André, muito obrigada. É sempre assim, maravilhoso te ouvir, né? A gente poderia ficar ouvindo por horas. Muito obrigada. Que você continue, né, André, sendo uma personalidade, já uma personalidade para nós, pais, para mim e para os meus filhos. Isso é uma coisa assim que eu acho incrível, né? Quando a gente encontra onde a gente pode repousar com tranquilidade, com quem nossos filhos estão estudando, o que eles estão estudando, uma pessoa que realmente faz a diferença. E eu vejo isso em casa. Às vezes é até difícil para as meninas aceitarem outros professores, principalmente da escola, né? Se não for o professor André, porque aí o professor André virou paradigmático, né? E isso é muito bom. Eu acho que é um testemunho, né, de uma vida que tem sentido, que tem propósito e que almeja algo muito maior. Então, quero te agradecer, em primeiro lugar, eu acho assim, por essa entrega que você tem, né, para ser essa pessoa, para os teus alunos, para nós, que não são alunos específicos, mas estão acompanhando. Desejo que o seu trabalho frutifique ainda mais, que cresça ainda mais, né, que mais pessoas sejam alcançadas, mais alunos, mais pais, mais professores, né, uma formação para professores também, creio que é muito necessária, eu sei que você está fazendo. Então, assim, muito obrigada. Obrigada também porque você sempre me incentivou, né, com esse grupo, acreditou desde lá de trás e continua, tanto é que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, André. Tá bom? Desejo que Deus abençoe muito a sua vida, dos meninos, da Rafa, dos próximos, né? E que a gente possa ainda, sabe, aprender ainda mais com você. Muito obrigada. Muito obrigado pela generosidade, Rebeca. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos pela participação, viu? Muito obrigado de coração. Contem comigo. Pronto, gente, ó, quem quiser, a gente vai estar ainda online lá pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Podem comentar por lá, dúvidas, perguntas, entrem, participem. É tudo gratuito, a gente não vende nada no grupo, a não ser os convites, mas porque vai ter uma despesa de evento. Então, todos podem ficar à vontade, tá bom? E vamos seguindo, eu vou mandar em breve o nosso cronograma, eu espero vocês. Beijos, beijos, boa noite. Tchau.